2 semanas mais ou menos, o pastor me convidou para falar. E realmente eu me senti honrado. É um privilégio estar aqui. Eu gostaria de estar todas as quartas-feiras, mas eu trabalho longe, né? Eu trabalho com educação superior e normalmente os meus horários são à noite, porque é à noite que tem aula, tem alunos e tudo mais. E aí, quando ele me fez o convite, eu disse o seguinte: eu não posso perder essa oportunidade, né, de estar. E aí eu tive que sair cedo, porque eu estou em São Bernardo. Eu dirijo uma unidade lá de ensino superior e não é fácil chegar aqui às 6h30 não. Tem que atravessar São Paulo. Todos conhecem o rush que é lá, tem que sair cedo. Mas eu não poderia perder a oportunidade. E aí, pensando nesses dias e orando sobre que palavra trazer para os irmãos, foi bom porque Deus falou comigo: olha, não perca essa oportunidade. Senhor, mas o que eu vou falar? Fale sobre o que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas mãos. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, rapidamente. A gente vai passar um pouquinho pelo Novo Testamento, em alguns versículos aqui do livro de Mateus e Marcos, para a gente entender o que é que nós estamos fazendo ou como é que a gente deve tratar as oportunidades que Deus nos dá. Porque a decisão, Deus nos dá a oportunidade, mas a decisão sobre o que fazer com as oportunidades que Deus nos dá, ela é nossa. E isso tem consequências. A decisão que a gente toma sobre a oportunidade que Deus nos dá pode definir o nosso futuro, pode nos levar à proximidade com Deus ou pode nos afastar de Deus. Mas será que o Senhor dá oportunidade a todos? O que diz a palavra? Então eu queria convidar vocês a abrir no livro de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, para a gente entender para quem que Deus dá a oportunidade. Será que é só para o crente? Será que é só para o cristão? Vamos ler a partir do verso 44. Mas eu lhes digo, todos acharam? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Amém? Então Deus, Ele dá oportunidade para todos. Agora, como é que nós tratamos as oportunidades que Deus nos dá? A Bíblia tem uma série de narrativas de homens e mulheres que tomaram decisões por conta própria sobre as oportunidades que Deus nos deu. E eu queria compartilhar com vocês 2 passagens muito conhecidas dos Evangelhos, que falam sobre 2 casos específicos. Um deles é sobre Bartimeu. Todos conhecem a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Então vamos ler junto. Abra comigo em Marcos, capítulo 10, no verso de número 46. Olha o que diz a palavra do Senhor. 10, 46. Amém? Barulho de páginas ainda. Todos acharam? Então chegaram a Jericó.
quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse homem teve uma oportunidade. Qual a decisão que ele tomou com a oportunidade de ter visto ou de ter ouvido falar que Jesus de Nazaré tinha chegado a Jericó? Ele gritou, pediram para que ele ficasse quieto, e ele gritou mais alto ainda: Mestre, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, diz essa versão. E qual foi o destino de Bartimeu por ele ter ouvido que Jesus estava e por ele ter acolhido a oportunidade que Jesus lhe deu de o curar de uma cegueira, considerando que há muitos anos a Bíblia narra que ele pedia esmolas. Olha o que diz o último versículo aqui: recuperando a visão, seguiu Jesus pelo caminho. A decisão que Bartimeu tomou sobre a oportunidade que Jesus o deu mudou a vida dele? Sim. O que é alguém que teve a oportunidade de ser curado pelo próprio Senhor Jesus e o seguiu? É uma coisa fabulosa, é uma coisa maravilhosa de se imaginar o que foi a vida de Bartimeu depois dessa oportunidade. Mas será que todos nós entendemos as oportunidades que Deus nos dá e tomamos a decisão certa diante da oportunidade que o Senhor nos dá? Certamente não. Certamente não. Porque a própria Bíblia narra outras pessoas que não se atentaram às oportunidades dadas pelo Senhor e tomaram decisões erradas. Vamos conferir? Abre então sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19 de Mateus, para a gente ver uma história muito conhecida também de todos nós e que tem uma narrativa inversa ao que a gente viu do cego de Jericó, de Bartimeu, completamente diferente. E certamente os destinos dessas duas pessoas, ou dessas duas personagens que a Bíblia narra, foram completamente diferentes. Olha o que diz lá, um texto também muito conhecido, que fala sobre o jovem rico, né? Olha o que diz lá, a partir do capítulo 16, no verso 19, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom
para ter a vida eterna? Em outras versões, o que é preciso para ganhar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeçam os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que falta ainda, ou o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Percebam que, falando lá de Jericó, falando lá de Bartimeu, do cego de Jericó, a Bíblia não narra que Jesus falou: venha e siga-me. A decisão que ele tomou, automaticamente ele seguiu Jesus, é o que a Bíblia narra. Agora aqui olha o que diz: Jesus pede para que ele venda tudo e o siga. E a reação do jovem, ou a decisão sobre a oportunidade de seguir Jesus, foi a seguinte: ouvindo isso, o jovem, se a sua Bíblia é igual à minha, o que diz aí? Retirou-se, em outra versão, afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Percebam que são decisões antagônicas sobre oportunidades que Jesus dá a todos, como a Bíblia narra. E assim é o nosso dia a dia. Constantemente o Senhor tem nos dado oportunidades. E o que é que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades? Ou com a oportunidade que o Senhor tem nos dado? A oportunidade de construir uma família, a oportunidade de uma porta de emprego aberta, ou simplesmente a gente recebe a oportunidade que Deus nos dá e nós não somos servos da riqueza que Deus tem colocado nas nossas mãos, seja ela o trabalho, seja ela o dinheiro, a riqueza material, seja ela a família, que é a maior riqueza, ou a maior delas ainda, a proximidade com o Senhor Jesus. São riquezas que estão à mercê de todos nós, nas pequenas coisas. Oportunidades a gente não enxerga só nas grandes coisas. É uma palavra que muitas vezes é mal interpretada, porque a gente enxerga a oportunidade como uma possibilidade de ganho. Será que o Senhor quer isso da gente? Que a gente enxergue as oportunidades pequenas nos detalhes e as grandes oportunidades, para que a gente pense somente em nós? Ou será que Deus nos dá a oportunidade para que nós o sigamos, como fez Bartimeu e como errou o jovem rico? Então a pergunta que a gente tem a refletir nessa noite é essa: o que eu estou fazendo com a oportunidade que Deus tem me dado? As pequenas e as grandes. Detalhes que na correria do dia a dia acabam passando despercebido, mas que, se estivermos atentos às oportunidades, nós poderemos ser muito abençoados, como eu estou sendo hoje aqui. Uma oportunidade que o pastor me deu
de atravessar a cidade de São Paulo, de deixar 6.000 alunos lá na faculdade, para estar aqui hoje, porque certamente eu iria conhecer pessoas novas, conhecer pessoas abençoadas, me fortalecer na fé e ver homens servindo ao Senhor. Então a reflexão é essa. E para encerrar, eu não vou me estender, eu queria dar um testemunho do que Deus tem feito. Eu sempre tive, eu e a minha esposa, a gente está na igreja, somos ovelhas do pastor André, do ministério do pastor Aguiar, há 21 anos, ao mesmo tempo que eu tenho de casado. E nós não temos filhos, a gente tem um coração muito voltado a missões. E a gente sempre fala isso, e dos sonhos que a gente tinha era ir para a África. E minha esposa trabalha com educação, eu também trabalho com educação. E o ano passado nós decidimos que nós iríamos para a África, mas que nós queríamos visitar algumas escolas para a gente entender o que está acontecendo na educação naqueles países africanos, qual é a infraestrutura para que a gente possa trazer uma experiência de lá e compartilhar com os nossos alunos e com os nossos professores, com nossos colegas que trabalham no setor de educação. E lá fomos. Mas eu estava muito incomodado, porque, olha, a gente está indo para a África, a gente vai visitar algumas escolas, a gente vai passear também, a gente queria fazer o safari e tudo mais, que é o que geralmente se faz de turismo na África. Mas eu falei, já que a gente está indo para a África, Deus está nos dando essa oportunidade, o que é que eu vou fazer com a oportunidade que Deus está nos dando de realizar um sonho, de conhecer a educação naqueles países? E aí alguém apareceu e nos disse o seguinte: olha, vocês podem fazer muita coisa na África, vocês podem conhecer um projeto missionário na África. E aí eu fui pesquisar, e pesquisei e conheci um projeto muito interessante em Nairobi, que é a capital do Quênia, que trabalha com educação. Eles têm várias escolas, um projeto grande, tem várias escolas. Eu entrei em contato e eles nos receberam lá, mas antes de ir, eu falei assim: olha, não podemos chegar de mão abanando lá. A gente precisa levar alguma coisa. O que a gente pode levar? A gente pode levar livro? É muito pesado, é difícil levar, enfim. E aí um amigo, que por sinal é pastor, disse o seguinte: olha, você sabe que as crianças em boa parte da África, elas abandonam as escolas porque elas precisam caminhar, algumas delas 5, 6, 7, 8 quilômetros para chegar até as escolas, e elas andam descalças e contraem parasitas nos pés, e esses parasitas acabam virando feridas, e como eles não têm sapatos, sandálias, eles abandonam as escolas por causa disso. E aquilo me tocou, e eu fui pesquisar de que forma eu poderia ajudar. E eu conheci uma fábrica, e aqueles que têm sapato, faz parte do histórico, as crianças, elas crescem rápido, e aquelas que têm sapato, os sapatos ficam perdidos rapidamente, porque os pés crescem e tudo mais. Alguém falou para mim o seguinte: ó, tem uma fábrica nos Estados Unidos que faz um sapato que cresce o tamanho. O sapato vai aumentando de tamanho, até 5 números. Então uma criança, e por 5 anos, é um produto que tem no seu solado um material usado na NASA, muito resistente e tal, e essa sandália, ela tem uma durabilidade de 5 anos. Então uma criança de 10 anos que ganha uma sandália, ela pode ficar até os 15 usando a mesma sandália, porque ela vai aumentando de tamanho. Eu fiquei encantado com isso. Entrei em contato com uma fábrica que fica em Idaho, nos Estados Unidos. E aí ela, minha esposa, falamos assim: que oportunidade fantástica, como Deus é, como Ele age. Porque uma fábrica nos Estados Unidos
usou um casal no Brasil para abençoar crianças no Quênia. E aí eu entrei em contato com o ministério, a missão lá em Nairobi, e perguntei: eu posso levar algumas sandálias para as crianças? E tudo que você leva é bem-vindo na África, absolutamente tudo. E eles disseram o seguinte: vai ser um prazer, pode trazer. Eu entrei em contato com a fábrica nos Estados Unidos e importei 50 pares de sandália. E até chegar na missão, eu não sabia se o material ia chegar, porque na África geralmente a fronteira é muito corrupta, e aí o pessoal invade os países africanos, e aí você tem dificuldade de entrar com qualquer tipo de material. Mas eles me mandaram da fábrica a nota fiscal e um documento do Tesouro Nacional Americano dizendo que aquilo era para doação. Então eu estava respaldado, tudo tranquilo, paguei os impostos, despachei aqui e tal, coloquei 25 pares na minha mala e 25 pares na mala da minha esposa, e lá fomos nós. E nós entramos em algumas escolas de aproximadamente, uma sala de aula de aproximadamente 12 metros quadrados, de chão batido e paredes de telha de amianto, num calor próximo aos 40 graus. E o que a gente via nas escolas era: educação é legado, educação é vida. E nós perguntávamos para as crianças: você é feliz? E elas diziam: eu sou feliz, porque eu tenho onde estudar, porque esse ministério me dá alimento, porque esse ministério me dá medicamento, porque é comum, pela falta de saneamento básico, eles também deixaram as escolas por problemas de verme e outros problemas, né, estomacais, enfim. E nós ficamos encantados, voltamos transformados. E hoje, quando eu olho um aluno que estuda num colégio, seja público ou seja privado, e reclama da merenda, ou reclama da sala de aula porque a carteira é de madeira, ou reclama que a sala de aula não tem muita ventilação, eu conto essa história para eles, e eu tenho percebido o quanto os alunos de um centro econômico como São Paulo ficam impactados de saber que existe gente, crianças e adultos em volta do mundo, que recebem a oportunidade que Deus nos dá para poder mudar de vida. Certamente a gente chegou em janeiro, passamos 20 dias lá e voltamos transformados com essa experiência. Nós não podemos negligenciar as oportunidades que Deus nos dá. Deus tem colocado um tesouro nas nossas mãos, e Ele está perguntando: o que é que você está fazendo com aquilo que eu estou colocando nas suas mãos? Você está negligenciando as oportunidades que eu estou te dando? Ah, Senhor, mas está difícil. Existe crise no nosso país. A oportunidade que eu preciso é de uma porta de emprego. Você também precisa da oportunidade de uma porta de emprego, porque, como diz o ditado popular, o trabalho enobrece o homem, mas o trabalho muito bem remunerado, que te dá conforto, mas que te afasta do Senhor, não tem valor nenhum. O que importa é a decisão que você vai tomar. É a decisão do jovem rico, que pela quantidade de riquezas que tinha, se afastou do Senhor, ou é o cego de Jericó,
que agarrou a oportunidade, e mesmo sem Jesus o perguntar, ele o seguiu. Qual foi o maior ganho em tudo isso? Quem vocês acham que recebeu a maior bênção do Senhor? Aquele que ficou com suas riquezas materiais? Ou aquele que pediu esmola, que não tinha riqueza nenhuma, e que não enxergava, mas que foi curado pelas mãos do Senhor, aliás, pela palavra do Senhor? Porque Jesus, a Bíblia não narra que Jesus tocou nele. Jesus fala apenas: a tua fé te curou. Porque ele pediu: mestre, tenha misericórdia de mim. Mestre, tenha compaixão de mim. Vocês são servos do Senhor. Vocês são homens de honra do Senhor. São joias preciosas do Senhor. Certamente são capazes de entender quem foi o mais abençoado. Vocês acreditam que Bartimeu foi o mais abençoado? É assim que eu creio. Então, que nessa noite o Senhor possa nos fazer refletir sobre como nós estamos tratando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, seja o trabalho, seja a família, seja a saúde, nossa saúde física. Nós estamos nos cuidando fisicamente. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso trabalho. Quem somos nós no nosso trabalho? Quem somos nós dentro de casa, com os nossos filhos? Quem somos nós na igreja? E acima de tudo, quem somos nós aos olhos do nosso Deus? Deus possa te abençoar. Tem uma semana rica de bênçãos, uma semana de grande reflexão na palavra do Senhor, e eu espero dar outras oportunidades aqui. Deus abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te damos graça nessa noite pela alegria de podermos chegar na casa do Senhor, por poder compartilhar um pouco da tua palavra, por poder nos aproximar dos nossos irmãos e saber, Deus, que nós somos um exército de homens dispostos a servir o Senhor e a fazer, ó Pai, o melhor com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O Senhor tem nos dado grandes responsabilidades. O Senhor tem nos dado a oportunidade de formar opiniões, Pai. O Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos exemplos em casa, no trabalho, na igreja, onde quer que estejamos, Pai. Nós pedimos a misericórdia do Senhor para que isso nunca se afaste de nós, para que o Senhor, Pai, seja como um imã nas nossas vidas, que nos atraia a todo momento, Senhor, para que nós possamos contemplar o melhor do Senhor. Nós não queremos viver na mediocridade do Evangelho, nós queremos estar em outro patamar, nós queremos estar em outro nível de intimidade com o Senhor. Mas a tua palavra diz também, Senhor, que até a vontade de te buscar vem do Senhor. Portanto, nos incomode, ó Espírito Santo, com a vontade de buscar o Senhor sempre e sempre, Pai, para que nós possamos ser olhados, ser enxergados com orgulho pelos olhos do Senhor, como um servo como o grande rei Davi, segundo o teu coração, Pai. Abençoa esse grupo de homens com tanta carga, com tanto peso, com tanta responsabilidade, Senhor, mas com uma coisa que os difere de tantos outros, que é a proximidade do Senhor, a presença do Senhor
em cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado por esse ministério, obrigado por essa igreja, Senhor, e ser conosco. Nós te louvamos, te adoramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.